Acusações gravíssimas foram feitas contra Lula nas entrelinhas do discurso de um de seus ex-aliados políticos na América Latina. A relação entre Lula e Daniel Ortega, o ditador nicaragüense, nunca foi segredo para ninguém. Ambos faziam parte do Foro de São Paulo, que foi criado por Lula e Fidel Castro. Lula visitou Nicarágua nos seus primeiros mandatos e sempre manteve uma relação com o governo daquele país. Essa relação entre os dois só passou a ser contestada em 2022, quando o TSE proibiu que fossem feitas campanhas associando Lula a Daniel Ortega e outros ditadores. Mas bastou Lula assumir o atual mandato para que essas relações voltassem a ficar escancaradas. O PT já assinou acordos de cooperação com os partidos comunistas de Cuba, da China, do Vietnã, mas principalmente retomou as relações com a ditadura de Nicolás Maduro, que foi recebido por Lula com tapete vermelho e honras de chefe de Estado no Brasil. Até que Nicolás Maduro resolveu fraudar o pleito eleitoral venezuelano de uma forma escancarada. E o mundo todo reconheceu isso, exceto aquele pequeno grupo de ditaduras, entre elas a de Nicarágua. Esse impasse de Lula de ficar passando pano para Maduro, dizendo que iria aguardar a publicação das atas, dizendo que a Venezuela estava apenas sob um regime muito desagradável e não uma ditadura, mas também se recusando a reconhecer publicamente o resultado apresentado pelo regime de Maduro, como fizeram essas outras ditaduras, foi azedando a relação dele com os seus antigos aliados. Dentro desse contexto, aconteceu também aquele fato do embaixador brasileiro em Nicarágua não ter comparecido a um evento de Daniel Ortega, e sob essa justificativa aconteceu uma expulsão mútua de embaixadores dos dois países. Aparentemente, com isso, o amor acabou de vez. E agora Daniel Ortega passou a se comportar como um típico ex-namorado ou ex-marido e começou a expor publicamente os defeitos do seu ex-companheiro. Ao fazer um discurso ao lado de sua esposa, Ortega atacou Lula por sua postura em relação à Venezuela e resolveu falar também sobre o passado do presidente brasileiro. E a forma em que te ha comportado Lula ante la victoria del presidente legítimo de Venezuela es una forma vergonzosa. Vergonzosa. Repitiendo las consignas de los yanquis, de los europeos, de los arrastrados, gobiernos arrastrados de América Latina. Te estás arrastrando también, Lula. Te estás arrastrando, Lula. Y no me digas que tus gestiones fueron extraordinarias. Sí, fueron extraordinarias en algunos campos cuando fuiste el presidente por primera vez, pero recordad también los alborotos, los escándalos, los lavallatos. Acordate bien de todo eso. O sea, no, aparentemente no fueron gobiernos muy claros, muy limpios. Acordate, Lula, y te podría mencionar una docena de cosas más. Se querés que te respete, respetame. Só que as entrelinhas de um discurso sempre entregam muito mais do que o esperado. Eu não sei se você reparou nisso, mas logo após citar os escândalos revelados pela Lava Jato e dizer que o governo Lula não havia sido tão limpo, Ortega falou isso aqui. Acordate, Lula, e te poderia mencionar uma docena de coisas mais. Agora me diga, se os escândalos expostos pela Lava Jato foram citados abertamente por ele, mas ele ainda disse que há outras coisas que ele poderia mencionar, mas não mencionou, o que Ortega sabe sobre Lula que ninguém está sabendo? Que coisas são essas que ele ainda poderia mencionar? Depois dessa, não é de se duvidar que Ortega seja surpreendido em casa com uma visita de Lula e que receba um buquê de flores e um pedido de joelhos para voltar. Seja bem-vindo ao canal Cortes em Foco Oficial. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Inscreva-se no canal, ajude no nosso crescimento. Obrigado por estar aqui e um forte abraço a todos.